Olá, Deus abençoe tua vida. Estamos juntos aqui mais uma vez no nosso Café com Deus, no nosso devocional, nas nossas manhãs de terças e sábados. É isso aí. Para quê estamos aqui? Para que a gente possa poder olhar na palavra de Deus coisas que são extraordinárias, coisas que vão mudar, nos abençoar e fazermos nós termos uma perspectiva de vida ainda melhor. Eu quero falar sobre um tema que está no livro de Salmo de número 73, quando o autor do Salmo diz assim, até que atinei, até que entrei no tabernáculo e atinei para o fim deles. Versículo 17, onde Asaf, um homem que andou com Deus por muito tempo, na verdade já no final do seu ministério, falo no final porque ele já estava um pouco doente, algumas coisas estavam acontecendo, ele estava idoso, e ele chega a dizer no primeiro versículo, no 1 e 2, que meus pés quase se desviaram, se escorregaram. Ele está usando esse termo porque ele chegou num momento que ele olha para a vida dele, ele começa a reparar as pessoas ao seu redor, inclusive pessoas infiéis, pessoas que não andavam com Deus, e ele começou a olhar e dizer, Senhor, o que eu estou vivendo? O que eu estou passando? Ele estava passando por um momento difícil na vida dele, na saúde dele, ele passava por um instante complicado na vida dele. Mas é interessante que nesse processo ele começa a olhar para o lado, ele começa a comparar a vida dele com o outro, com o vizinho, com o ímpio, com o pagão. Outros sem Deus, um indivíduo que não tinha nem feito nada para ninguém, que não havia se preocupado em agradar a Deus. E ele, um homem que andou na presença do Senhor, inclusive um levita, um adorador, que alguns comentaristas dizem que quando se refere aos salmos de Davi, a casa, a escola de adoração, ele era um homem responsável por essa influência. Mas, enfim, o que aconteceu com ele? Ele começou a olhar para o lado e começou a tentar comparar a sua realidade de maneira física. E quanto a isso, ele começa a questionar a Deus, ele começa a questionar o futuro, ele começa a questionar a sua dor, ele começa a questionar, tendo uma crise pelo que ele está vivendo, pelo que ele está passando. Talvez você já viveu situações assim, onde você olhou de forma aparente as pessoas e você disse, Deus, por que a minha vida é tão difícil? Por que a minha vida está tão difícil? Por que passo por tantas lutas? Ele chegava a comparar a saúde, Asaf, dizendo das pessoas que não agradavam a Deus, mas estavam bem saudáveis. Como que eu estou doente? Mas a Bíblia diz uma coisa extraordinária. Até que entrei no tabernáculo e atinei. Sabe o que é isso? Acordou. As escamas caíram, a mente foi liberta, o encanto foi embora. Sabe aquele instante que você passa por ser uma manhã, uma tarde, um dia inteiro, uma semana, um mês, que você não está bem? Claramente que você não está bem. E o fato é que isso está te roubando o teu prazer, a tua busca, a tua disposição de chegar na presença de Deus. Às vezes até de nem ir à casa do Senhor, de não estar mais diante do Senhor, de cumprir o seu propósito com Deus, seu ministério, tua chamada, tá servindo na casa do Senhor, mas não tem mais aquela alegria, não tem mais o mesmo prazer, não tem mais a mesma entrega, não tem mais o mesmo entusiasmo. Por quê? Porque a mente,
ela foi mexida, algo lhe roubou o prazer, algo lhe roubou a satisfação de estar na presença, na casa de Deus. E a grande questão é que, se eu pegar o exemplo do Salmo 73, ele vai poder ajudar muita gente, porque é um salmo extremamente atemporal. Você olha que a realidade do que ele está vivendo, do que ele comparava, tem a ver com aquilo que também nós fazemos. Mas existe ali um antídoto, um método, existe um recurso, existe ali um padrão que não acontece só com o Asaf. A grande verdade é que você vai começar a perceber na história dos homens que andaram com Deus, das pessoas que andaram firme com o Senhor, que elas passaram períodos difíceis até que elas se aproximaram de Deus, até que elas se aproximaram do tabernáculo, até que abriram a Torá, até que abriram as Escrituras, até que se deixaram ser tocadas pelo Senhor. A grande questão é que às vezes o distanciamento que temos do Senhor rouba de nós a possibilidade de sermos restaurados, de sermos transformados. Nós começamos a fugir da presença do Senhor na hora da crise, ao invés de nos aproximarmos e encontrarmos muita gente, encontramos às vezes muita gente que se alimenta a nossa crise. Alimenta a nossa crise. Nós encontramos, nos rodeamos de pessoas que vão trazer mais alimento, mais combustível ainda para nossas crises. Essa é a hora que você precisa se aproximar do altar, da palavra, de pessoas que buscam a Deus, de pessoas que conseguiram vencer e que romperam na vida delas. Por isso que eu quero que você acorde, que você desperte, porque lá no meio do Salmo, no versículo 17 mais ou menos, ele diz que até que entrei no tabernáculo. Só que ao entrar no tabernáculo ele usa o termo atinei, sabe assim, um despertamento, eu acordei, meu Deus, olha o que eu estava fazendo, olha a loucura que eu estava vivendo, olha como eu estava agindo na minha vida, olha como eu estava me afastando do Senhor, olha como eu estava perdendo a referência do trono do Senhor. Então, quer um conselho, meu amado, quer um conselho, minha irmã, se você está distante, situações, passos, né? Eu posso até pensar dessa forma assim, ó, eu precisei ficar em casa, o distanciamento, houve esse momento que o mundo viveu, né, da pandemia, mas está na hora de você voltar para o Senhor, de você voltar para a casa do Senhor. Houve esse tempo de distanciamento da presença do Senhor que muitas pessoas viveram durante a pandemia, durante um tempo aí que já ficou no passado. Já não tem mais, é hora de você voltar para a casa do Senhor. Está na hora de você entrar novamente na presença de Deus e você vai ver que a tua mente vai começar a despertar, que você vai atinar, que você vai acordar, você vai dizer, meu Deus, realmente eu precisava dessa experiência. Eu precisava desse despertamento, eu precisava desse mergulho na presença do Senhor. O ter a crise, ele não é pecado. Passar por um momento de dúvidas, isso não é pecado. A grande questão é quando você alimenta a crise, quando você alimenta a tua angústia, quando você se rodeia de pessoas que fazem o mesmo agora, né? Quando você passa por um momento de crise, por um momento de questionamento, por um instante onde você olhou para o lado, meu Deus, olhei, acabei reparando, acabei percebendo, ou acabei achando que a minha vida não estava bem, eu acabei achando que Deus tinha me abandonado. Sim, você teve essa sensação, mas a tua sensação não muda o que Deus fez na sua vida. Os teus sentimentos não mudam o que a palavra de Deus diz a teu respeito.
Os teus pensamentos, claro que eles podem te levar lá para o fundo do poço, mas claramente entenda uma coisa: não vai mudar o que Deus prometeu para a sua vida, não vai mudar aquilo que Ele prometeu para você. Então volta, faça como Asaf: atinei, acordei, percebi, discerni que Deus está comigo. Aí do meio do capítulo começa, então agora ele falar sobre aquilo que os ímpios vivem. Ele começa a falar sobre a angústia de muitos que andam longe do Senhor, que andam sem Deus, e que mesmo assim eles acham que estão bem, mas na verdade ele diz: até que percebi o fim deles. Porque algumas pessoas podem até estar bem hoje, mas a questão é o final. Porque começar bem algo, mas terminar é melhor. Terminar bem, sim, é melhor. A questão não é você começar, mas é você terminar algo bem melhor. Essa é a palavra que veio do Senhor para te encorajar, para poder te levantar, para poder te abençoar. Que você seja abençoado e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.